Deus seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a paz de Deus. Meu nome é Ana e venho da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. É com o coração cheio de gratidão que subo a este púlpito para dar testemunho das maravilhas que o nosso Deus operou em minha vida. Como diz a palavra em Salmos 40:5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que as possa comparar a ti. Se eu as quiser anunciar, e delas falar, são mais do que se podem contar. E realmente, os feitos de Deus são inumeráveis. Há cerca de 4 anos, minha família passava por uma grande tribulação, uma prova que parecia abalar as estruturas de nossa casa. Meu marido, que era o único provedor da casa, perdeu o emprego. A notícia caiu sobre nós como uma tempestade repentina, nos pegando de surpresa. Tínhamos 3 filhos pequenos e as contas, que antes eram gerenciáveis, começaram a se acumular de forma assustadora. A cada dia que passava, a angústia em meu peito crescia, e o medo de não conseguir suprir as necessidades de meus filhos se tornava uma sombra constante. Eu me sentia fraca e desesperada, sem saber o que fazer ou a quem recorrer. O inimigo, como um leão que ruge, queria nos desanimar e afastar da presença de Deus, sussurrando em meus ouvidos que Deus havia nos abandonado. Eu chorava em silêncio, muitas vezes no banheiro para que meus filhos não me vissem triste, tentando disfarçar a dor que sentia na alma, mas a minha fé, que parecia tão firme, estava sendo testada como nunca antes. Lembro-me de uma noite em que a geladeira estava quase vazia. Pela primeira vez na vida, senti a pontada da necessidade real. O pouco que tínhamos em casa já não era suficiente para a janta do dia seguinte. O desespero apertou o meu peito e lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Fui para o meu quarto e me ajoelhei ao lado da minha cama, com a Bíblia aberta em Filipenses 4:6-7, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A cada palavra lida, a minha alma clamava por socorro. Naquele momento, entreguei todas as minhas preocupações a Deus. Orei com toda a minha alma, não pedindo por um milagre imediato de uma mesa farta no dia seguinte, mas por forças para perseverar na fé, para que o meu coração não se enchesse de amargura. Pedi a Deus que nos guiasse e nos mostrasse o caminho, que nos desse a paz que só Ele pode dar. A partir daquele dia, senti uma paz que realmente excede todo o entendimento. Não uma paz que ignorava a dificuldade, mas uma paz que vinha da certeza de que Deus estava no controle. Passaram-se algumas semanas, meu marido continuava procurando emprego, mas as portas pareciam se fechar. Ele enviava currículos, ia a entrevistas, mas sempre ouvia a mesma resposta negativa. A frustração era grande, e a cada não, a esperança parecia diminuir. Foi então que ele teve uma ideia, que hoje reconhecemos como uma inspiração divina: usar o pequeno valor que restava de sua rescisão para comprar alguns materiais e começar a fazer pequenos reparos em casas. Era algo que ele sempre fez para a família e amigos, mas nunca pensou em transformar em sustento. No início, parecia um trabalho pequeno e incerto, sem garantia de que daria certo, mas ele orou fervorosamente e teve a certeza em seu coração de que era uma direção de Deus. Ele se apegou à palavra em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. E assim, ele começou, com sua humilde caixa de ferramentas e o coração cheio de fé. O primeiro trabalho foi para um vizinho, um pequeno conserto no telhado. Ele cobrou um valor simbólico, e o vizinho, satisfeito, comentou com outro. A notícia de seu trabalho honesto, bem feito e com um preço justo foi se espalhando como um regato que se torna rio. Ligavam para nós de todos os cantos do bairro. Para a glória de Deus, os pequenos trabalhos foram aumentando, de consertos de encanamento a pinturas de paredes. Logo ele estava tão ocupado que não conseguia atender a todos os pedidos sozinho. Foi então que, inspirado por Deus, ele chamou um de nossos irmãos na fé, que também estava desempregado, para ajudá-lo.
E a obra de Deus se manifestava não só no nosso sustento, mas também na vida do nosso irmão. Em cada novo cliente, em cada serviço finalizado, víamos a mão de Deus agindo em cada detalhe, em cada porta que se abria. Durante esse período de provação, a comunhão com a igreja foi fundamental. Eu me sentia fraca, mas a palavra do Senhor e a presença dos irmãos me sustentavam. Lembro-me, com uma emoção profunda, de uma tarde em que a nossa irmã da Obra da Piedade, com o coração cheio do amor de Deus, veio nos visitar. Eu estava envergonhada da situação de nossa casa, com a cozinha simples e o desânimo estampado em meu rosto. Mas ela, com a sua bondade, não percebeu a bagunça, apenas a nossa alma sedenta por conforto. Ela me abraçou e, com a Bíblia em mãos, me lembrou da palavra em Hebreus 10:25 da manhã não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. As orações dela e o apoio dos irmãos me deram a força que eu precisava para não me sentir sozinha na luta. Aquela visita e aquelas palavras me trouxeram um refrigério que dinheiro nenhum poderia comprar. Vi, naquele momento, o amor de Cristo manifestado em cada um de vocês. Hoje, meus irmãos, não passamos mais por necessidade. Deus prosperou o trabalho de meu marido de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Ele começou do zero e, para a glória de Deus, tem uma pequena empresa de reformas, com a qual consegue sustentar a nossa família com dignidade e ainda ajudar outros que precisam. Deus nos tirou do deserto e nos fez florescer. Mais do que a prosperidade material, a maior bênção que recebemos foi o fortalecimento da nossa fé. Aprendemos que o justo viverá pela fé, como está escrito em Romanos 1:17 da manhã. Aprendemos a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a não nos desesperarmos, mas a buscar a sua face e a crer que Ele provê. Passamos a testemunhar o poder de Deus não apenas em grandes milagres, mas nas pequenas providências diárias, no pão de cada dia que nunca nos faltou e na paz que permaneceu em nosso lar. Esse testemunho não é sobre a minha força, nem sobre a capacidade do meu marido, mas sobre a fidelidade de Deus. É a prova viva de que quando colocamos a nossa vida e nossas preocupações nas mãos do Senhor, Ele nos sustenta, nos guia e nos honra. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos vocês que estão passando por alguma luta ou provação. Lembrem-se que Deus é fiel e não nos deixa nem nos desampara. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus seja louvado.